Os lustres de cristal cintilavam na sala privativa do Windsor Club, onde Nicholas Vaughn se encontrava com seu grupo habitual de amigos ricos. Eles estavam comemorando mais um negócio bem-sucedido e o champanhe fluía livremente. Nicholas afrouxou sua gravata de grife e se recostou em sua poltrona de couro, sentindo-se no topo do mundo. "Sabe qual é o seu problema, Nick?" disse Richard Carlton, girando sua bebida. "A vida é muito fácil para você. Tudo cai no seu colo." "Isso não é um problema", Nicholas riu. "Isso se chama ser bom no que eu faço." "Não, isso se chama ter nascido em berço de ouro", disse James Morrison, outro amigo de seu círculo social de elite. "Quando foi a última vez que você realmente teve que trabalhar por alguma coisa?" A mandíbula de Nicholas se contraiu. Ele odiava quando as pessoas mencionavam a riqueza de sua família. Claro, ele havia herdado a empresa de seu pai, mas havia triplicado seu valor em apenas 5 anos. "Eu trabalho mais do que qualquer um nessa sala. Nos negócios, talvez", disse Richard, "mas com mulheres, por favor. Elas se jogam em você por causa do seu dinheiro. Você nunca teve que realmente fazer alguém se apaixonar por você." "Eu poderia fazer qualquer mulher se apaixonar por mim", Nicholas disse firmemente. "Com ou sem dinheiro." O ambiente ficou silencioso. James e Richard trocaram olhares, e Nicholas conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eles tinham na faculdade antes de fazer apostas exorbitantes. "Quer provar isso?" perguntou James, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Nicholas deveria ter sido mais esperto. Deveria ter visto a armadilha. Mas o champanhe tinha soltado sua língua, e seu orgulho não o deixaria recuar. "Diga suas condições." Richard se inclinou para a frente. "Sua nova empregada. Aquieta. Sofia alguma coisa." "Sofia Ramírez", Nicholas corrigiu automaticamente. Ele já havia contratado 2 semanas atrás, e ela era diferente da equipe habitual. Ela era reservada, trabalhava duro e nunca tentava chamar sua atenção como algumas outras haviam feito. "Case-se com ela", disse James. "Faça-a se apaixonar por você. Um amor de verdade, não apenas pelo seu dinheiro." Nicholas riu. "Casar com minha empregada? Vocês enlouqueceram? Com medo?" Richard provocou. "Preocupado que não consiga fazer isso sem exibir sua conta bancária?" "Quanto?" perguntou Nicholas, seu espírito competitivo totalmente desperto. 20 milhões, disse James. "Cada um de nós coloca 10. Você se casa com ela, faz ela se apaixonar por você e depois revela que tudo foi uma aposta. Se ela ainda ficar com você depois disso, você ganha. Se ela for embora, nós ganhamos." "E como exatamente vocês planejam julgar se ela realmente está apaixonada?" perguntou Nicholas. "Nós saberemos", disse Richard. "Assim como saberemos se você contar a ela sobre a aposta. Isso tem que ser real, Nick. Sem dicas, sem ajudantes, sem comprar o afeto dela." Nicholas olhou para seu copo, girando-o lentamente em suas mãos. 20 milhões não eram muito para ele, mas seu orgulho valia tudo. "E o prazo?" 6 meses, disse James. "Você tem que se casar com ela em 1 mês, e então 5 meses para fazê-la se apaixonar tão profundamente que ela perdoará qualquer coisa, até descobrir que seu casamento foi uma aposta." "Vocês são loucos", disse Nicholas, mas ele já estava considerando como abordar Sofia. Ela era atraente, de uma maneira sutil, simples, mas elegante. Não seria a pior coisa tê-la em seu braço por alguns meses. "Então você está desistindo?" Richard pressionou. Nicholas se levantou, endireitando seu paletó. "Preparem o contrato. Mas façam 30 milhões. Se eu vou me casar com minha empregada, quero que valha a pena." Eles apertaram as mãos, e Nicholas deixou o clube sentindo-se confiante. Ele sempre conseguia o que queria, e Sofia Ramírez não seria diferente. Ela ficaria grata pela atenção, ansiosa pelo estilo de vida que ele poderia proporcionar. 6 meses passariam rapidamente e ele estaria 30 milhões mais rico. Mas enquanto dirigia para casa em seu Bentley, uma vozinha em sua cabeça perguntava se ele finalmente tinha ido longe demais. Ele a ignorou. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. Este era apenas mais um negócio. Na manhã seguinte, Nicholas observou Sofia trabalhando em seu escritório em casa. Ela se movia com calma, eficiência.
limpando as prateleiras de livros encadernados em couro que ele nunca havia lido. Seu cabelo escuro estava preso em um coque, arrumado, seu uniforme passado e profissional. Ela não o olhou, não tentou iniciar uma conversa como as outras empregadas sempre faziam. Sofia, ele chamou, e ela se virou surpresa. Ele nunca havia falado diretamente com ela antes. Sim, Sr. Vaughn. Sua voz era suave, mas clara, com apenas um toque de sotaque. Você jantaria comigo esta noite? O espanador parou de se mover. Ela o olhou. Realmente o olhou, pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos escuros, inteligentes e cautelosos. Não entendi. Jantar, ele repetiu, dando a ela seu sorriso mais encantador. Eu gostaria de conhecê-la melhor. Por quê? A pergunta foi direta, inesperada. Nicholas não havia planejado perguntas. As mulheres geralmente não questionavam seus convites. Porque eu gostaria. Isso não é suficiente? Não, ela disse simplesmente voltando ao seu trabalho. Não é. Ele ficou sentado, atordoado. Sua empregada tinha acabado de recusá-lo? Eu sou seu empregador, Sofia. Estou pedindo gentilmente. Ela o encarou novamente, sua expressão calma, mas firme. E eu sou sua empregada, Sr. Vaughn. Eu limpo sua casa. Eu faço meu trabalho bem, e eu gostaria de mantê-lo assim, profissionalmente. Com isso, ela pegou seus materiais de limpeza e saiu da sala, deixando Nicholas sem palavras. Pela primeira vez em sua vida, alguém tinha dito não para ele, e ele não tinha ideia do que fazer a respeito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A rejeição de Sofia o incomodava mais do que deveria. Ele havia assumido que essa aposta seria fácil. Alguns jantares caros, alguns gestos românticos, e ela estaria se jogando nele como todas as outras. Mas ela era diferente. Ela tinha orgulho, dignidade. Ele percebeu que teria que mudar sua abordagem. Não se trataria de impressioná-la com sua riqueza ou status. Ele teria que ser sutil, paciente. Ele teria que fazê-la vê-lo como mais do que apenas seu rico empregador. O jogo, de repente, havia se tornado mais interessante. E Nicholas Vaughn amava um desafio. Na semana seguinte, Nicholas observou Sofia cuidadosamente. Ele notou como ela sempre chegava cedo para trabalhar, levando café para os outros membros da equipe antes de começar suas tarefas. Ela era gentil com todos, mas mantinha distância. As outras empregadas tentaram incluí-la em suas fofocas sobre as famílias ricas para as quais trabalhavam, mas ela nunca participou. Uma manhã, Nicholas desceu para a cozinha mais cedo que o habitual. Ele a encontrou lá sozinha, tomando um café da manhã simples de torradas e café antes de seu turno. Bom dia, disse ele, tentando soar casual. Ela começou a se levantar, mas ele fez um gesto com a mão para que ela se sentasse. Por favor, termine seu café da manhã. Desculpe, Sr. Vaughn, normalmente termino antes de você descer. Você gosta de trabalhar aqui, Sofia? Ele perguntou, servindo uma xícara de café e sentando-se em frente a ela. Ela o estudou com o mesmo olhar cuidadoso em seus olhos. O salário é bom e o trabalho é justo. Por que pergunta? Notei que você não socializa muito com as outras funcionárias. Estou aqui para trabalhar, não para fazer amigos. Ela começou a limpar seu prato, mas ele estendeu a mão e parou sua mão. E quanto a fazer amizade com o chefe? Sofia afastou a mão como se o toque dele a tivesse queimado. Sr. Vaughn, eu já disse... Me chame de Nicholas, ele interrompeu. E eu ouvi o que você disse, mas não estou te convidando para sair mais. Estou apenas tentando ter uma conversa. Por quê? Lá estava aquela pergunta direta novamente. Nicholas estava preparado para isso desta vez. Porque você é diferente. Você não tenta me bajular ou me impressionar. É refrescante. Algo brilhou em seus olhos. Dor? Reconhecimento? Mas desapareceu tão rápido que ele pensou que poderia ter imaginado. Ser diferente nem sempre é uma coisa boa, disse ela. Baixinho. Conte-me sobre sua família, disse ele, mudando de assunto. Sofia hesitou, então suspirou. Meus pais se mudaram do México quando eu era muito jovem. Eles trabalharam muito, pouparam tudo o que puderam. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica. Minha mãe limpava casas. Tinha. Eles morreram em um acidente de carro 5 anos atrás. Sua voz estava firme, mas suas mãos se apertaram em
torno de sua xícara de café. Nicholas sentiu uma pontada genuína de simpatia. Sinto muito. Meus pais também se foram. Acidente de carro, 3 anos atrás. Ela o olhou, e por um momento houve uma conexão, uma compreensão compartilhada. Perda. Então ela se levantou. Preciso começar a trabalhar. Jante comigo, disse ele novamente, mas de forma diferente desta vez, mais suave. Não como um encontro, apenas como 2 pessoas que entendem como é perder a família. Sofia parou na porta. Amanhã à noite, disse ela finalmente, mas eu pago minha própria refeição. Nicholas sorriu. Feito. Na noite seguinte, ele a levou a um pequeno restaurante italiano em um bairro tranquilo, não seus pontos caros habituais. Ela chegou com um simples vestido azul, o cabelo solto sobre os ombros. Sem o uniforme, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. Sem restaurante chique? Ela perguntou enquanto eles se sentavam. Achei que você se sentiria mais confortável em um lugar menos pretensioso. Quer dizer, um lugar onde seus amigos ricos não vão te ver com a empregada? Nicholas fez uma careta. Isso não é justo. Estou tentando te mostrar que não sou o que você pensa. E o que eu penso? Que sou apenas um garoto rico mimado que nunca trabalhou por nada em sua vida. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecia. Bem, você não é? Para sua surpresa, Nicholas riu. Talvez. Mas estou tentando ser melhor. Eles pediram vinho e macarrão e, gradualmente, Sofia começou a relaxar. Ela contou a ele sobre crescer em um pequeno apartamento, sobre seu pai ensinando-a a consertar carros, sobre o sonho de sua mãe de abrir uma floricultura. E seus sonhos? Perguntou Nicholas. Sofia girou o macarrão em seu garfo, considerando. Estou fazendo cursos online de administração de empresas. Quero abrir meu próprio pequeno negócio um dia. Talvez uma floricultura para minha mãe. Por que você não faz isso agora? Porque, ao contrário de algumas pessoas, eu tenho que trabalhar pelos meus sonhos, poupar dinheiro, construir crédito, aprender o negócio. Não havia amargura em sua voz, apenas uma declaração de fato. Nicholas se sentiu envergonhado. Ele nunca teve que se preocupar com nenhuma dessas coisas. Eu poderia ajudar? Não. Ela o interrompeu. É exatamente por isso que eu não queria jantar com você. Eu não quero seu dinheiro ou sua ajuda. Quero fazer isso sozinha. É tão errado aceitar ajuda às vezes, do meu empregador que de repente quer ser meu amigo? Sim, é. Ela pousou o garfo. Por que você realmente está fazendo isso, Nicholas? Ele tinha uma história toda preparada, sobre estar sozinho, sobre querer conhecê-la melhor. Mas olhando em seus olhos honestos e diretos, as mentiras pareciam ocas. Eu não sei, disse ele em vez disso. Talvez porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me vê como apenas uma pessoa, não uma conta bancária. A expressão de Sofia se suavizou levemente. Obrigado pelo jantar, mas isso não pode acontecer novamente. Você é meu empregador e eu preciso desse emprego. Por favor, não complique as coisas. Ela se levantou, e desta vez Nicholas não tentou impedi-la. Ele a observou sair do restaurante, a cabeça erguida, e sentiu algo que não esperava. Respeito. Naquela noite, ele ficou acordado pensando na aposta. 30 milhões de dólares para manipular essa mulher orgulhosa e trabalhadora a se apaixonar por ele. Parecia tão simples no clube, mas agora, seu telefone vibrou com uma mensagem de Richard. O tempo está acabando, Nick. 1 mês para colocar um anel em seu dedo. Nicholas desligou o telefone e olhou para o teto. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha certeza se poderia vencer. Pior, ele não tinha certeza se queria. A semana seguinte trouxe mudanças inesperadas para a mansão Vaughn. Sofia continuou seu trabalho como de costume. Mas algo havia mudado entre ela e Nicholas. Suas conversas, embora breves, pareciam diferentes. Às vezes, seus olhos se encontravam do outro lado de uma sala e ambos desviavam o olhar rapidamente. Numa tarde chuvosa, Nicholas chegou cedo em casa e encontrou Sofia na biblioteca, limpando as prateleiras. Ela estava cantarolando baixinho, uma melodia espanhola triste que ele não reconhecia. Isso é lindo, disse ele, fazendo-a pular. Desculpe, não queria te assustar.
É uma música antiga que minha mãe costumava cantar, explicou ela segurando o espanador. Deveria voltar ao trabalho. Espere, disse Nicholas. Tenho algo para te mostrar. Contra sua própria vontade, Sofia o seguiu até seu escritório. Em casa, ele abriu uma gaveta e tirou uma velha fotografia. Esta é minha mãe, disse ele, entregando-a a ela. Ela também costumava cantar ópera. Antes de se casar, com meu pai e se tornar uma socialite, Sofia olhou para a foto da mulher elegante em um vestido de noite. Ela era linda. Ela sentia falta de cantar todos os dias, disse Nicholas baixinho. Mas meu pai disse que não era apropriado para sua esposa se apresentar em público. Ela desistiu de seus sonhos pela imagem dele. E você? Perguntou Sofia. Você desistiu de algum sonho? Nicholas sentou-se na beirada de sua escrivaninha. Eu queria ser chefe, se você acredita. Eu amava cozinhar com nossa governanta quando era jovem. Mas o pai disse que a única carreira apropriada para um Von era administrar os negócios da família. Sofia devolveu a foto. Pelo menos você teve sonhos para desistir. Muitas pessoas nem sequer têm essa chance. Como você? Ele perguntou. É por isso que você está tão determinada a construir seu próprio negócio? Eu tive oportunidades, disse ela baixinho. Uma vez. Mas a vida nem sempre sai como planejado. Antes que Nicholas pudesse perguntar o que ela quis dizer, seu telefone tocou. Era Richard. Ei, cara, só estou verificando seu progresso com a empregada. 3 semanas restantes até o prazo. Nicholas se afastou de Sofia, seu rosto corando. Não posso falar agora. Não me diga que você está desistindo. Esse não é o Nicholas Von que eu conheço. Lembre-se, 30 milhões. Nicholas desligou. Quando ele se virou, Sofia havia se ido. Naquela noite, ele se viu na cozinha fazendo algo que não fazia há anos, cozinhando. A equipe havia ido para casa, mas ele sabia que Sofia ainda estava lá em cima terminando a roupa. Quando ela desceu, ela parou na porta da cozinha, surpresa com o cheiro de alho e ervas. Sr. Von? Acho que te disse para me chamar de Nicholas, disse ele, mexendo uma panela de macarrão. Você está com fome? Você cozinhou. Receita de fettuccine Alfredo da minha mãe. Uma das poucas coisas que ainda sei fazer. Ele encheu 2 pratos. Junta-se a mim? Sofia hesitou, então sentou-se. Isso não é apropriado. Nem é deixar uma boa comida estragar. Ele colocou um prato na frente dela. Além disso, preciso de alguém para me dizer se eu perdi completamente meu toque. Ela deu uma pequena mordida e seus olhos se arregalaram. Isso é realmente bom. Não pareça tão surpresa, ele riu. Eles comeram em silêncio confortável por um tempo. Então Sofia disse: Conte-me sobre sua mãe, a verdadeira, não a socialite. Nicholas falou sobre as tardes de verão quando seu pai estava fora, como sua mãe cantava áreas no jardim ensinando-o as palavras em italiano. Como ela entrava na cozinha tarde da noite para assar biscoitos, deixando-o lamber a colher. Ela parece maravilhosa, disse Sofia. Por que ela deixou seu pai mudá-la? O amor faz as pessoas fazerem coisas estranhas, disse Nicholas. Então, imediatamente se arrependeu de suas palavras. Elas atingiram muito perto de sua própria decepção. O amor não deveria mudar quem você é, disse Sofia firmemente. Deveria te tornar mais você mesma, não menos. Você parece falar por experiência própria. O rosto de Sofia se fechou. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Que erros você cometeu, Sofia? Ela se levantou, levando seu prato para a pia. Obrigado pelo jantar, Sr. Von. Mas eu devo ir. Você não pode continuar. Fugindo toda vez que nos aproximamos de algo real, disse Nicholas frustrado. Sofia se virou para ele, seus olhos brilhando. Real? Você quer falar sobre o que é real? Tudo bem. Real é saber exatamente o que isso é. Você está entediado ou sozinho, ou talvez apenas curioso sobre a empregada quieta que não se joga aos seus pés. Mas qualquer que seja o jogo que você esteja jogando, eu não estou interessada. Não é um jogo, ele mentiu, se odiando por isso. Tudo é um jogo para homens como você, disse ela baixinho, e pessoas como eu são apenas peças para serem movidas pelo tabuleiro. Ela saiu, deixando Nicholas sozinho na cozinha. Ele olhou para os pratos sujos, para os restos da refeição que ele havia cozinhado para impressioná-la.
Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Richard. O tempo está acabando, cara. É melhor melhorar seu jogo. Nicholas jogou o telefone pela sala. A tela rachou, mas ele não se importou. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu verdadeiramente envergonhado de quem ele era e do que estava fazendo. Naquela noite, ele sonhou com sua mãe. Ela estava no jardim cantando, mas a música era a mesma melodia espanhola triste que ele. Havia ouvido Sofia cantarolar. Quando ele acordou, seu travesseiro estava molhado de lágrimas. Ele tinha que fazer uma escolha, a aposta ou sua consciência. Mas enquanto se preparava para o trabalho, ele percebeu algo ainda mais assustador. Não era mais apenas sobre a aposta. Em algum lugar entre o jantar no restaurante italiano e o macarrão de hoje à noite, ele havia começado a se importar com Sofia. Realmente se importar. E esse era o jogo mais perigoso de todos. Na manhã seguinte, Nicholas acordou com várias chamadas perdidas de Richard e James. Eles queriam se encontrar no clube para almoçar. Ele sabia que não podia evitá-los para sempre, então concordou. Quando ele chegou ao Windsor Club, seus amigos já estavam esperando, bebendo uísque caro apesar da hora precoce. Aqui está nosso Romeu, Richard riu. Como está a história de amor com a empregada? Nicholas sentou-se, a mandíbula cerrada. O nome dela é Sofia. Ah, ficando na defensiva já? James sorriu. Não me diga que você está realmente se apaixonando por ela? Claro que não, disse Nicholas rapidamente. Muito rapidamente. Eu só preciso de mais tempo. Richard se inclinou para a frente. Tempo é a única coisa que você não tem, cara. 2 semanas e meia restantes para colocar um anel em seu dedo. Ou você está pronto para admitir a derrota e pagar? Eu nunca perco, disse Nicholas friamente. E não vou começar agora. Mas quando ele deixou o clube, sua confiança parecia oca. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, terminando no bairro de Sofia. Era uma área modesta, com casas pequenas, mas bem cuidadas. Ele a viu saindo de uma pequena floricultura, carregando um buquê de lírios brancos. Sem pensar, ele estacionou e a seguiu. Ela caminhou até o cemitério local e Nicholas ficou para trás, observando-a colocar as flores em um túmulo. Seus pais, ele percebeu. Sofia ajoelhou-se ao lado da lápide, falando baixinho em espanhol. Mesmo à distância, ele podia ver seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Nicholas se sentiu um intruso. Ele se virou para ir embora, mas derrubou um vaso de flores em outro túmulo. O barulho fez Sofia olhar para cima. Você está me seguindo? E ela exigiu rapidamente, enxugando os olhos. Eu estava passando de carro e te vi, ele disse sem jeito. Então você decidiu me espionar no túmulo dos meus pais? Sua voz estava carregada de raiva e dor. Sinto muito. Eu não deveria... Ter? Não, você não deveria ter. Ela se levantou endireitando seu vestido simples. O que você quer de mim, Nicholas, realmente? A verdade pairou em seus lábios. Ele poderia acabar com isso agora, confessar tudo, enfrentar as consequências. Em vez disso, ele disse, quero te entender. Por quê? Porque eu sou algum quebra-cabeça que você precisa resolver? Algum desafio para seu ego? Não, porque você é real. Porque tudo em você é real. E eu... Ele parou, percebendo que estava dizendo demais. Sofia o olhou por um longo momento. Sabe o que eu estava dizendo aos meus pais agora mesmo? Eu estava dizendo a eles o quanto estou com medo. Porque toda vez que estou perto de você, sinto que quero confiar em você. E da última vez que confiei em alguém como você, isso destruiu minha vida. O que você quer dizer a alguém como eu? Rico, poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Ela pegou sua bolsa. Eu deveria ir trabalhar, já estou atrasada. Tire o dia de folga, disse Nicholas, com pagamento. Eu não quero sua caridade. Não é caridade. É... Sinto muito por te seguir, por interromper seu tempo com seus pais. Por favor, tire o dia. Sofia assentiu levemente e foi embora. Nicholas a observou ir embora, então se aproximou do túmulo. A lápide era simples. Eduardo e Maria Ramírez, pais amados. Sinto muito, ele sussurrou para a pedra. Sinto muito pelo que estou fazendo com sua filha. Quando ele chegou em casa, sua governanta disse a ele que Sofia havia chamado de doente.
pelo resto da semana. Ele foi para seu escritório e serviu uma bebida. Embora fosse quase meio-dia, o telefone tocou. James novamente. Olha, Nick, tenho uma ótima ideia. Por que você não usa os pais dela? Diga a ela que você vai doar uma grande quantia para alguma instituição de caridade em nome deles. As mulheres adoram esse tipo de coisa sensível. Nicholas desligou sem responder. Ele olhou para as fotos de família em sua parede, seus pais em eventos beneficentes, em eventos sociais, sempre interpretando seus papéis perfeitamente. Assim como ele estava interpretando um papel agora. Naquela noite ele ouviu vozes na cozinha. Sofia estava lá com Maria, a esposa do jardineiro, que havia vindo para entregar alguns documentos. O médico diz que a quimioterapia está funcionando, dizia Maria. Graças a Deus e às suas orações, Sofia. E seu espírito de luta, disse Sofia calorosamente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não, Mija, você é a forte. Perder tudo e começar de novo, manter a cabeça erguida. O passado é o passado, disse Sofia firmemente. Todos nós temos que seguir em frente. Nicholas recuou antes que eles pudessem vê-lo. Ele foi para seu escritório e serviu uma bebida, mas não conseguiu tomá-la. Em vez disso, ele pegou seu telefone e discou o número de Richard. Estou fora, disse ele quando Richard atendeu. Não vou mais participar da aposta. O quê? Você está louco? Falta uma semana. Estou falando sério, Richard. A aposta acabou. Vou pagar 30 milhões para você e James. Ah, não, Richard riu. Você não pode simplesmente ir embora. Fizemos um acordo. Ou se case com ela e faça-a se apaixonar por você, ou nós mesmos contamos a ela sobre a aposta. Como você acha? Que ela vai se sentir sabendo que você estava brincando com ela, assim como Antônio fez? Nicholas se sentiu doente. Vocês não fariam isso. Experimente, você tem uma semana, Nick, faça acontecer. Depois de desligar, Nicholas foi para a cozinha. Estava vazia agora, mas ele ainda podia sentir o calor da presença de Sofia, ouvir a gentileza em sua voz, enquanto ela falava com Maria. Ele começou a tirar panelas e frigideiras, sem nem mesmo ter certeza do que ia cozinhar. Ele só precisava fazer algo, qualquer coisa, para parar de pensar em que pessoa terrível ele havia se tornado. Sr. Vaughan? A voz de Sofia veio da porta. Está tudo bem? Ele se virou para olhá-la. Ela ainda estava com o uniforme, o cabelo começando a escapar do coque arrumado depois de um longo dia de trabalho. Ela parecia linda, real, boa demais para alguém como ele. Não, disse ele honestamente. Nada está bem. Sofia entrou na cozinha, preocupação cruzando seu rosto. O que há de errado? Jante comigo amanhã à noite, disse ele de repente. Por favor, mais uma vez. Tem algo que preciso te dizer. Sr. Vaughan, Nicholas, ele corrigiu. Por favor, Sofia, um jantar. Depois disso, se você quiser nunca mais falar comigo, eu vou entender. Eu até vou te dar uma referência para um novo emprego. Ela estudou seu rosto por um longo momento. Você parece preocupado. Estou, ele admitiu. Mas, do que você sabe? Sofia suspirou. Um jantar. Amanhã à noite. Mas desta vez eu escolho o lugar. Depois que ela foi embora, Nicholas sentou-se pesadamente em uma cadeira da cozinha. Ele tinha 24 horas para decidir. Seguir com a aposta e destruir a confiança de Sofia para sempre, ou contar a verdade e perdê-la de qualquer maneira. De qualquer forma, ele estava prestes a perder a única coisa real em sua vida. E ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Na noite seguinte, Sofia deu a Nicholas um endereço em seu bairro. Aconteceu ser um pequeno restaurante, mexicano, de propriedade familiar, com luzes de Natal penduradas no teto o ano todo e fotos de clientes sorrindo cobrindo as paredes. Eu costumava vir aqui com meus pais todos os domingos depois da igreja, disse Sofia enquanto eles se sentavam. Uma mulher idosa correu para abraçá-la. Sofia, meu amor, exclamou a mulher. E quem é esse homem bonito? Este é meu empregador, Senhora Garcia, disse Sofia cuidadosamente. Sr. Vaughan, por favor, me chame de Nicholas, disse ele apertando a mão da mulher. Os lustres de cristal cintilavam na sala privativa do Windsor Club, onde Nicholas Vaughan se encontrava com seu grupo,
habitual de amigos ricos. Eles comemoravam mais um negócio bem-sucedido, e o champanhe fluía livremente. Nicholas afrouxou sua gravata de grife e se recostou na poltrona de couro, sentindo-se no topo do mundo. "Sabe qual é o seu problema, Nick?" disse Richard Carlton, girando sua taça. "A vida é muito fácil para você. Tudo cai no seu colo." "Isso não é um problema", Nicholas riu. "Isso se chama ser bom no que eu faço." "Não, isso se chama ter nascido em berço de ouro", disse James Morrison, outro amigo de seu círculo social de elite. "Quando foi a última vez que você realmente teve que trabalhar por alguma coisa?" A mandíbula de Nicholas se contraiu. Ele odiava quando as pessoas mencionavam a riqueza de sua família. Claro, ele havia herdado a empresa do pai, mas havia triplicado seu valor em apenas 5 anos. "Eu trabalho mais do que qualquer um nessa sala." "Nos negócios, talvez", disse Richard. "Mas com mulheres? Por favor. Elas se jogam em você por causa do seu dinheiro. Você nunca teve que realmente fazer alguém se apaixonar por você." "Eu poderia fazer qualquer mulher se apaixonar por mim", Nicholas disse firmemente. Com ou sem dinheiro? O ambiente ficou silencioso. James e Richard trocaram olhares e Nicholas conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eles tinham na faculdade antes de fazer apostas exorbitantes. "Quer provar isso?" perguntou James, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Nicholas deveria ter sido mais esperto. Deveria ter visto a armadilha. Mas o champanhe tinha soltado sua língua, e seu orgulho não o deixaria recuar. "Diga suas condições." Richard se inclinou para a frente. "Sua nova empregada, a quieta. Sofia alguma coisa. Sofia Ramírez." Nicholas corrigiu automaticamente. Ele já havia contratado 2 semanas atrás, e ela era diferente da equipe habitual. Ela era reservada, trabalhava duro e nunca tentava chamar sua atenção como algumas outras haviam feito. "Case-se com ela", disse James. "Faça-a se apaixonar por você. Um amor de verdade, não apenas pelo seu dinheiro." Nicholas riu. "Casar com minha empregada? Vocês enlouqueceram?" "Com medo?" Richard provocou. "Preocupado que não consiga fazer isso sem exibir sua conta bancária?" "Quanto?" perguntou Nicholas, seu espírito competitivo totalmente desperto. 20 milhões, disse James. "Cada um de nós coloca 10. Você se casa com ela, faz ela se apaixonar por você e depois revela que tudo foi uma aposta. Se ela ainda ficar com você depois disso, você ganha. Se ela for embora, nós ganhamos. E como exatamente vocês planejam julgar se ela realmente está apaixonada?" perguntou Nicholas. "Nós saberemos", disse Richard. "Assim como saberemos se você contar a ela sobre a aposta. Isso tem que ser real, Nick. Sem dicas, sem ajudantes, sem comprar o afeto dela." Nicholas olhou para sua taça, girando-a lentamente em suas mãos. 20 milhões não eram muito para ele, mas seu orgulho valia tudo. "E o prazo?" 6 meses, disse James. "Você tem que se casar com ela em 1 mês, e então 5 meses para fazê-la se apaixonar tão profundamente que ela perdoará qualquer coisa, até descobrir que seu casamento foi uma aposta." "Vocês são loucos", disse Nicholas, mas ele já estava considerando como abordar Sofia. Ela era atraente de uma maneira sutil, simples mas elegante. Não seria a pior coisa tê-la em seu braço por alguns meses. "Então você está desistindo?" Richard pressionou. Nicholas se levantou, endireitando seu paletó. "Preparem o contrato, mas façam 30 milhões. Se eu vou me casar com minha empregada, quero que valha a pena." Eles apertaram as mãos e Nicholas deixou o clube sentindo-se confiante. Ele sempre conseguia o que queria, e Sofia Ramírez não seria diferente. Ela ficaria grata pela atenção, ansiosa pelo estilo de vida que ele poderia proporcionar. 6 meses passariam rapidamente e ele estaria 30 milhões mais rico. Mas enquanto dirigia para casa em seu Bentley, uma vozinha em sua cabeça perguntava se ele finalmente tinha ido longe demais. Ele a ignorou. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. Este era apenas mais um negócio. Na manhã seguinte, Nicholas observou Sofia trabalhando em seu escritório em casa. Ela se movia com calma, eficiência, limpando as prateleiras de livros encadernados em couro que ele nunca havia lido. Seu cabelo escuro estava preso em um coque arrumado, seu uniforme passado e profissional.
Ela não o olhou. Não tentou iniciar uma conversa como as outras empregadas sempre faziam. Sofia, ele chamou, e ela se virou, surpresa. Ele nunca havia falado diretamente com ela antes. Sim, Sr. Vaughan. Sua voz era suave, mas clara, com apenas um toque de sotaque. Você jantaria comigo esta noite? O espanador parou de se mover. Ela o olhou, realmente o olhou, pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos escuros, inteligentes e cautelosos. Não, entendi. Jantar, ele repetiu, dando a ela seu sorriso mais encantador. Eu gostaria de conhecê-la melhor. Por quê? A pergunta foi direta e inesperada. Nicholas não havia planejado perguntas. As mulheres geralmente não questionavam seus convites. Porque eu gostaria. Isso não é suficiente? Não, ela disse simplesmente voltando ao seu trabalho. Não é. Ele ficou sentado, atordoado. Sua empregada tinha acabado de recusá-lo? Eu sou seu empregador, Sofia. Estou pedindo gentilmente. Ela o encarou novamente, sua expressão calma, mas firme. E eu sou sua empregada, Sr. Vaughan. Eu limpo sua casa. Eu faço meu trabalho bem. E eu gostaria de mantê-lo assim, profissionalmente. Com isso, ela pegou seus materiais de limpeza e saiu da sala, deixando Nicholas sem palavras. Pela primeira vez em sua vida, alguém tinha dito não para ele. E ele não tinha ideia do que fazer a respeito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A rejeição de Sofia o incomodava mais do que deveria. Ele havia assumido que essa aposta seria fácil. Alguns jantares caros, alguns gestos românticos, e ela estaria se jogando nele como todas as outras. Mas ela era diferente. Ela tinha orgulho, dignidade. Ele percebeu que teria que mudar sua abordagem. Não se trataria de impressioná-la com sua riqueza ou status. Ele teria que ser sutil, paciente. Ele teria que fazê-la vê-lo como mais do que apenas seu rico empregador. O jogo, de repente, havia se tornado mais interessante. E Nicholas amava um desafio. Na semana seguinte, Nicholas observou Sofia cuidadosamente. Ele notou como ela sempre chegava cedo para trabalhar, levando café para os outros membros da equipe antes de começar suas tarefas. Ela era gentil com todos, mas mantinha distância. As outras empregadas tentaram incluí-la em suas fofocas sobre as famílias ricas para as quais trabalhavam, mas ela nunca participou. Uma manhã, Nicholas desceu para a cozinha mais cedo que o habitual. Ele a encontrou lá sozinha, tomando um café da manhã simples de torradas e café antes de seu turno. "Bom dia", disse ele, tentando soar casual. Ela começou a se levantar, mas ele fez um gesto com a mão para que ela se sentasse. "Por favor, termine seu café da manhã." "Desculpe, Sr. Vaughan, normalmente termino antes de você descer. Você gosta de trabalhar aqui, Sofia?" Ele perguntou, servindo uma xícara de café e sentando-se em frente a ela. Ela o estudou com o mesmo olhar cuidadoso em seus olhos. "O salário é bom e o trabalho é justo. Por que pergunta? Notei que você não socializa muito com as outras funcionárias. Estou aqui para trabalhar, não para fazer amigos." Ela começou a limpar seu prato, mas ele estendeu a mão e parou sua mão. "E quanto a fazer amizade com o chefe?" Sofia afastou a mão como se o toque dele a tivesse queimado. "Sr. Vaughan, eu já disse..." "Me chame de Nicholas", ele interrompeu. "E eu ouvi o que você disse, mas não estou te convidando para sair mais. Estou apenas tentando ter uma conversa." "Por quê?" Lá estava aquela pergunta direta novamente. Nicholas estava preparado para isso desta vez. "Porque você é diferente. Você não tenta me bajular ou me impressionar. É refrescante." Algo brilhou em seus olhos. Dor? Reconhecimento? Mas desapareceu tão rápido que ele pensou que poderia ter imaginado. "Ser diferente nem sempre é uma coisa boa", disse ela, baixinho. "Conte-me sobre sua família", disse ele, mudando de assunto. Sofia hesitou, então suspirou. "Meus pais se mudaram do México quando eu era muito jovem. Eles trabalharam muito, pouparam tudo o que puderam. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica. Minha mãe limpava casas." "Tinha?" "Eles morreram em um acidente de carro 5 anos atrás." Sua voz estava firme, mas suas mãos se apertaram em torno de sua xícara de café. Nicholas sentiu uma pontada genuína de simpatia. "Sinto muito. Meus pais também se foram.
Acidente de carro, 3 anos atrás. Ela o olhou e, por um momento, houve uma conexão, uma compreensão compartilhada de perda. Então ela se levantou. Preciso começar a trabalhar. Jante comigo, disse ele novamente, mas de forma diferente desta vez, mais suave. Não como um encontro, apenas como duas pessoas que entendem como é perder a família. Sofia parou na porta. Amanhã à noite, disse ela finalmente, mas eu pago minha própria refeição. Nicholas sorriu. Feito. Na noite seguinte, ele a levou a um pequeno restaurante italiano em um bairro tranquilo, não seus pontos caros habituais. Ela chegou com um simples vestido azul, o cabelo solto sobre os ombros. Sem o uniforme, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. Sem restaurante chique? Ela perguntou enquanto eles se sentavam. Achei que você se sentiria mais confortável em um lugar menos pretensioso. Quer dizer, um lugar onde seus amigos ricos não vão te ver com a empregada? Nicholas fez uma careta. Isso não é justo. Estou tentando te mostrar que não sou o que você pensa. E o que eu penso? Que sou apenas um garoto rico mimado que nunca trabalhou por nada em sua vida. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecia. Bem, você não. É para sua surpresa, Nicholas riu. Talvez, mas estou tentando ser melhor. Eles pediram vinho e macarrão e gradualmente Sofia começou a relaxar. Ela contou a ele sobre crescer em um pequeno apartamento, sobre seu pai ensinando-a a consertar carros, sobre o sonho de sua mãe de abrir uma floricultura. E seus sonhos? Perguntou Nicholas. Sofia girou o macarrão em seu garfo, considerando. Estou fazendo cursos online de administração de empresas. Quero abrir meu próprio pequeno negócio um dia. Talvez uma floricultura para minha mãe. Por que você não faz isso agora? Porque, ao contrário de algumas pessoas, eu tenho que trabalhar pelos meus sonhos. Poupar dinheiro, construir crédito, aprender o negócio. Não havia amargura em sua voz, apenas uma declaração de fato. Nicholas se sentiu envergonhado. Ele nunca teve que se preocupar com nenhuma dessas coisas. Eu poderia ajudar. Não, ela o interrompeu. É exatamente por isso que eu não queria jantar com você. Eu não quero seu dinheiro ou sua ajuda. Quero fazer isso sozinha. É tão errado aceitar ajuda às vezes, do meu empregador que de repente quer ser meu amigo? Sim, é. Ela pousou o garfo. Por que você realmente está fazendo isso, Nicholas? Ele tinha uma história toda preparada, sobre estar sozinho, sobre querer conhecê-la melhor. Mas olhando em seus olhos honestos e diretos, as mentiras pareciam ocas. Eu não sei, disse ele em vez disso. Talvez porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me vê como apenas uma pessoa, não uma conta bancária. A expressão de Sofia se suavizou levemente. Obrigado pelo jantar. Mas isso não pode acontecer novamente. Você é meu empregador e eu preciso desse emprego. Por favor, não complique as coisas. Ela se levantou e, desta vez, Nicholas não tentou impedi-la. Ele a observou sair do restaurante, a cabeça erguida, e sentiu algo que não esperava. Respeito. Naquela noite, ele ficou acordado pensando na aposta. 30 milhões de dólares para manipular essa mulher orgulhosa e trabalhadora a se apaixonar por ele. Parecia tão simples no clube, mas agora, seu telefone vibrou com uma mensagem de Richard. O tempo está acabando, Nick. 1 mês para colocar um anel em seu dedo. Nicholas desligou o telefone e olhou para o teto. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha certeza se poderia vencer. Pior, ele não tinha certeza se queria. A semana seguinte trouxe mudanças inesperadas para a mansão Vaughn. Sofia continuou seu trabalho como de costume, mas algo havia mudado entre ela e Nicholas. Suas conversas, embora breves, pareciam diferentes. Às vezes, seus olhos se encontravam do outro lado de uma sala e ambos desviavam o olhar rapidamente. Numa tarde chuvosa, Nicholas chegou cedo em casa e encontrou Sofia na biblioteca, limpando as prateleiras. Ela estava cantarolando baixinho, uma melodia espanhola triste que ele não reconhecia. Isso é lindo, disse ele fazendo-a pular. Desculpe, não queria te assustar.
É uma música antiga que minha mãe costumava cantar, explicou ela segurando o espanador. Deveria voltar ao trabalho. Espere, disse Nicholas. Tenho algo para te mostrar. Contra sua própria vontade, Sofia o seguiu até seu escritório em casa. Ele abriu uma gaveta e tirou uma velha fotografia. Esta é minha mãe, disse ele, entregando-a a ela. Ela também costumava cantar, ópera, antes de se casar com meu pai e se tornar uma socialite. Sofia olhou para a foto da mulher elegante em um vestido de noite. Ela era linda. Ela sentia falta de cantar? Todos os dias, disse Nicholas baixinho. Mas meu pai disse que não era apropriado para sua esposa se apresentar em público. Ela desistiu de seus sonhos pela imagem dele. E você? Perguntou Sofia. Você desistiu de algum sonho? Nicholas sentou-se na beirada de sua escrivaninha. Eu queria ser chefe, se você acredita. Eu amava cozinhar com nossa governanta quando era jovem. Mas o pai disse que a única carreira apropriada para um Vaughn era administrar os negócios da família. Sofia devolveu a foto. Pelo menos você teve sonhos para desistir. Muitas pessoas nem sequer têm essa chance. Como você? Ele perguntou. É por isso que você está tão determinada a construir seu próprio negócio? Eu tive oportunidades, disse ela baixinho. Uma vez, mas a vida nem sempre sai como planejado. Antes que Nicholas pudesse perguntar o que ela quis dizer, seu telefone tocou. Era Richard. Ei, cara, só estou verificando seu progresso com a empregada. 3 semanas restantes até o prazo. Nicholas se afastou de Sofia, seu rosto corando. Não posso falar agora. Não me diga que você está desistindo? Esse não é o Nicholas Vaughn que eu conheço. Lembre-se, 30 milhões. Nicholas desligou. Quando ele se virou, Sofia havia se ido. Naquela noite, ele se viu na cozinha fazendo algo que não fazia há anos, cozinhando. A equipe havia ido para casa, mas ele sabia que Sofia ainda estava lá em cima terminando a roupa. Quando ela desceu, ela parou na porta da cozinha, surpresa com o cheiro de alho e ervas. Sr. Vaughan? Acho que te disse para me chamar de Nicholas, disse ele, mexendo uma panela de macarrão. Você está com fome? Você cozinhou? Receita de fettuccine Alfredo da minha mãe. Uma das poucas coisas que ainda sei fazer. Ele encheu 2 pratos. Junta-se a mim? Sofia hesitou, então sentou-se. Isso não é apropriado. Nem é deixar uma boa comida estragar. Ele colocou um prato na frente dela. Além disso, preciso de alguém para me dizer se eu perdi completamente meu toque. Ela deu uma pequena mordida e seus olhos se arregalaram. Isso é realmente bom. Não pareça tão surpresa, ele riu. Eles comeram em silêncio confortável por um tempo. Então Sofia disse, conte-me sobre sua mãe, a verdadeira, não a socialite. Nicholas falou sobre as tardes de verão quando seu pai estava fora. Como sua mãe cantava árias no jardim, ensinando-o as palavras em italiano. Como ela entrava na cozinha tarde da noite para assar biscoitos, deixando-o lamber a colher. Ela parece maravilhosa, disse Sofia. Por que ela deixou seu pai mudá-la? O amor faz as pessoas fazerem coisas estranhas, disse Nicholas. Então, imediatamente se arrependeu de suas palavras. Elas atingiram muito perto de sua própria decepção. O amor não deveria mudar quem você é, disse Sofia firmemente. Deveria te tornar mais você mesma, não menos. Você parece falar por experiência própria. O rosto de Sofia se fechou. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Que erros você cometeu, Sofia? Ela se levantou, levando seu prato para a pia. Obrigado pelo jantar, Sr. Vaughn, mas eu devo ir. Você não pode continuar fugindo toda vez que nos aproximamos de algo real, disse Nicholas, frustrado. Sofia se virou para ele, seus olhos brilhando. Real? Você quer falar sobre o que é real? Tudo bem. Real é saber exatamente o que isso é. Você está entediado, ou sozinho, ou talvez apenas curioso sobre a empregada quieta que não se joga aos seus pés. Mas qualquer que seja o jogo que você esteja jogando, eu não estou interessada. Não é um jogo. Ele mentiu, se odiando por isso. Tudo é um jogo para homens como você, disse ela baixinho. E pessoas como eu são apenas peças para serem movidas pelo tabuleiro. Ela saiu, deixando Nicholas sozinho na cozinha. Ele olhou para os pratos sujos
para os restos da refeição que ele havia cozinhado para impressioná-la. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Richard. O tempo está acabando, cara. É melhor melhorar seu jogo. Nicholas jogou o telefone pela sala. A tela rachou, mas ele não se importou. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu verdadeiramente envergonhado de quem ele era e do que estava fazendo. Naquela noite, ele sonhou com sua mãe. Ela estava no jardim, cantando, mas a música era a mesma melodia espanhola triste que ele havia ouvido Sofia cantarolar. Quando ele acordou, seu travesseiro estava molhado de lágrimas. Ele tinha que fazer uma escolha, a aposta ou sua consciência. Mas enquanto se preparava para o trabalho, ele percebeu algo ainda mais assustador. Não era mais apenas sobre a aposta. Em algum lugar entre o jantar no restaurante italiano e o macarrão de hoje à noite, ele havia começado a se importar com Sofia. Realmente se importar. E esse era o jogo mais perigoso de todos. Na manhã seguinte, Nicholas acordou com várias chamadas perdidas de Richard e James. Eles queriam se encontrar no clube para almoçar. Ele sabia que não podia evitá-los para sempre, então concordou. Quando ele chegou ao Windsor Club, seus amigos já estavam esperando, bebendo uísque caro, apesar da hora precoce. Aqui está nosso Romeu, Richard Hill. Como está a história de amor com a empregada? Nicholas sentou-se, a mandíbula cerrada. O nome dela é Sofia. Ah, ficando na defensiva já? James sorriu. Não me diga que você está realmente se apaixonando por ela? Claro que não, disse Nicholas rapidamente. Muito rapidamente. Eu só preciso de mais tempo. Richard se inclinou para a frente. Tempo é a única coisa que você não tem, cara. 2 semanas e meia restantes para colocar um anel em seu dedo. Ou você está pronto para admitir a derrota e pagar? Eu nunca perco, disse Nicholas friamente. E não vou começar agora. Mas quando ele deixou o clube, sua confiança parecia oca. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, terminando no bairro de Sofia. Era uma área modesta, com casas pequenas, mas bem cuidadas. Ele a viu saindo de uma pequena floricultura, carregando um buquê de lírios brancos. Sem pensar, ele estacionou e a seguiu. Ela caminhou até o cemitério local e Nicholas ficou para trás, observando-a colocar as flores em um túmulo. Seus pais, ele percebeu. Sofia ajoelhou-se ao lado da lápide, falando baixinho em espanhol. Mesmo à distância, ele podia ver seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Nicholas se sentiu um intruso. Ele se virou para ir embora, mas derrubou um vaso de flores em outro túmulo. O barulho fez Sofia olhar para cima. Você está me seguindo? Ela exigiu rapidamente, enxugando os olhos. Eu estava passando de carro e te vi, ele disse sem jeito. Então você decidiu me espionar no túmulo dos meus pais? Sua voz estava carregada de raiva e dor. Sinto muito. Eu não deveria ter... Não, você não deveria ter. Ela se levantou, endireitando seu vestido simples. O que você quer de mim, Nicholas? Realmente? A verdade pairou em seus lábios. Ele poderia acabar com isso agora, confessar tudo, enfrentar as consequências. Em vez disso, ele disse, quero te entender. Por quê? Porque eu sou algum quebra-cabeça que você precisa resolver? Algum desafio para seu ego? Não. Porque você é real. Porque tudo em você é real e eu... Ele parou, percebendo que estava dizendo demais. Sofia o olhou por um longo momento. Sabe o que eu estava dizendo aos meus pais agora mesmo? Eu estava dizendo a eles o quanto estou com medo. Porque toda vez que estou perto de você, sinto que quero confiar em você. E da última vez que confiei em alguém como você, isso destruiu minha vida. O que você quer dizer? Alguém como... eu? Rico, poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Ela pegou sua bolsa. Eu deveria ir trabalhar. Já estou atrasada. Tire o dia de folga, disse Nicholas, com pagamento. Eu não quero sua caridade. Não é caridade. Sinto muito por te seguir, por interromper seu tempo com seus pais. Por favor, tire o dia. Sofia assentiu levemente e foi embora. Nicholas a observou ir embora, então se aproximou do túmulo. A lápide era simples. Eduardo e Maria Ramírez, pais amados. Sinto muito,
Ele sussurrou para a pedra. Sinto muito pelo que estou fazendo. Com sua filha. Quando ele chegou em casa, sua governanta disse a ele que Sofia havia chamado de doente pelo resto da semana. Ele foi para seu escritório e serviu uma bebida, embora fosse quase meio-dia. O telefone tocou. James novamente. Olha, Nick, tenho uma ótima ideia. Por que você não usa os pais dela? Diga a ela que você vai doar uma grande quantia para alguma instituição de caridade em nome deles. As mulheres adoram esse tipo de coisa sensível. Nicholas desligou sem responder. Ele olhou para as fotos de família em sua parede. Seus pais em eventos beneficentes, em eventos sociais, sempre interpretando seus papéis perfeitamente. Assim como ele estava interpretando um papel agora. Naquela noite, ele ouviu vozes na cozinha. Sofia estava lá com Maria, a esposa do jardineiro, que havia vindo para entregar alguns documentos. O médico diz que a quimioterapia está funcionando, dizia Maria. Graças a Deus e às suas orações, Sofia. E seu espírito de luta, disse. Sofia calorosamente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não, Mija, você é a forte. Perder tudo e começar de novo. Manter a cabeça erguida. O passado é o passado, disse Sofia firmemente. Todos nós temos que seguir em frente. Nicholas recuou antes que eles pudessem vê-lo. Ele foi para seu escritório e serviu uma bebida, mas não conseguiu tomá-la. Em vez disso, ele pegou seu telefone e discou o número de Richard. Estou fora, disse ele quando Richard atendeu. Não vou mais participar da aposta. O quê? Você está louco? Falta uma semana. Estou falando sério, Richard. A aposta acabou. Vou pagar 30 milhões para você e James. Ah, não. Richard riu. Você não pode simplesmente ir embora. Fizemos um acordo. Ou se case com ela e faça-a se apaixonar por você, ou nós mesmos contamos a ela sobre a aposta. Como você acha que ela vai se sentir sabendo que você estava brincando com ela, assim como Antônio fez? Nicholas se sentiu doente. Vocês não fariam isso. Experimente. Você tem uma semana, Nick. Faça acontecer. Depois de desligar, Nicholas foi para a cozinha. Estava vazia agora, mas ele ainda podia sentir o calor da presença de Sofia, ouvir a gentileza em sua voz enquanto ela falava com Maria. Ele começou a tirar panelas e frigideiras, sem nem mesmo ter certeza do que ia cozinhar. Ele só precisava fazer algo, qualquer coisa, para parar de pensar em que pessoa terrível ele havia se tornado. Sr. Vaughn, a voz de Sofia veio da porta. Está tudo bem? Ele se virou para olhá-la. Ela ainda estava com o uniforme, o cabelo, começando a escapar do coque arrumado depois de um longo dia de trabalho. Ela parecia linda, real, boa demais para alguém como ele. Não, disse ele honestamente. Nada está bem. Sofia entrou na cozinha, preocupação cruzando seu rosto. O que há de errado? Jante comigo amanhã à noite, disse ele de repente. Por favor, mais uma vez. Tem algo que preciso te dizer. Sr. Vaughn... Nicholas, ele corrigiu. Por favor. Sofia. Um jantar. Depois disso, se você quiser nunca mais falar comigo, eu vou entender. Eu até vou te dar uma referência para um novo emprego. Ela estudou seu rosto por um longo momento. Você parece preocupado. Estou, ele admitiu. Mais do que você sabe. Sofia suspirou. Um jantar. Amanhã à noite. Mas desta vez, eu escolho o lugar. Depois que ela foi embora, Nicholas sentou-se pesadamente em uma cadeira da cozinha. Ele tinha 24 horas para decidir, seguir com a aposta e destruir a confiança de Sofia para sempre, ou contar a verdade e perdê-la de qualquer maneira. De qualquer forma, ele estava prestes a perder a única coisa real em sua vida. E ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Na noite seguinte, Sofia deu a Nicholas um endereço em seu bairro. Aconteceu ser um pequeno restaurante, mexicano, de propriedade familiar, com luzes de Natal penduradas no teto o ano todo e fotos de clientes sorrindo cobrindo as paredes. Eu costumava vir aqui com meus pais todos os domingos depois da igreja, disse Sofia enquanto eles se sentavam. Uma mulher idosa correu para abraçá-la. Sofia, minha Mortenu, exclamou a mulher. E quem é esse homem bonito? Este é meu empregador, senhora Garcia, disse Sofia cuidadosamente. Sr. Vaughn,
Por favor, me chame de Nicholas, disse ele, apertando a mão da mulher. A senhora Garcia olhou para ambos com olhos perspicazes. Ah, seu empregador, claro. Ela piscou para Sofia, que corou. Depois que a senhora Garcia saiu para pegar as bebidas, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Nicholas olhou ao redor do restaurante, absorvendo a atmosfera calorosa e familiar. Era tão diferente dos lugares frios e elegantes que ele costumava frequentar. Por que você realmente me convidou para jantar? Sofia finalmente perguntou. Nicholas abriu a boca para lhe contar tudo. Sobre a aposta, sobre seus sentimentos que estavam crescendo, sobre o quanto sentia muito. Mas antes que ele pudesse falar, seu celular vibrou. Uma mensagem de Richard. Lembre-se, falta uma semana. Melhor colocar um anel nela rápido. Ele desligou o celular. Sofia, há algo que preciso te dizer. Algo sobre seu passado. O rosto dela ficou pálido. Do que você está falando? Eu sei sobre Antônio Martinez, disse ele suavemente. Sobre o que aconteceu. As mãos de Sofia começaram a tremer. Ela agarrou seu copo d'água com força. Como? Meu amigo James fez uma pesquisa. Me desculpe, eu não pedi a ele. Pesquisa? Sofia levantou-se abruptamente. Você mandou alguém investigar sobre mim? Não, não foi assim. Então, como foi? A voz dela estava tremendo. Será que eu era muito misteriosa? Muito desafiadora? Você precisava conhecer todos os meus segredos para satisfazer sua curiosidade? Por favor, sente-se, Nicholas implorou. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você vasculhou meu passado sem minha permissão? Como você provavelmente riu disso com seus amigos ricos? Lágrimas estavam se formando em seus olhos. Eu confiei em você. Eu estava realmente começando. Ela não conseguiu terminar a frase. A senhora Garcia veio preocupada, mas Sofia apenas pegou sua bolsa e saiu correndo do restaurante. Nicholas jogou um pouco de dinheiro na mesa e correu atrás dela. Começara a chover e Sofia já estava na metade do quarteirão. Sofia, espere! Ele a alcançou gentilmente agarrando seu braço. Por favor, deixe-me levá-la para casa. Me solte! A voz dela estava gélida. Vou pegar o ônibus. Nesta chuva, por favor, apenas deixe-me explicar. Explicar? Ela se virou para encará-lo, a chuva misturando-se às suas lágrimas. Tudo bem. Explique por que você não podia. Simplesmente me perguntar sobre meu passado. Explique por que você teve que me tratar como um mistério a ser resolvido. Explique por que um homem como você, de repente, se interessaria por alguém como eu. As últimas palavras atingiram Nicholas, como um tapa. Aquele era o seu momento. Ele poderia lhe contar a verdade sobre a aposta, sobre como seu interesse falso havia se tornado real, sobre o quanto sentia muito. Em vez disso, ele disse a primeira coisa honesta que lhe veio à mente. Porque estou me apaixonando por você. Sofia o encarou, a chuva pingando de seu cabelo. O quê? Estou me apaixonando por você, ele repetiu. E isso me aterroriza. Porque você está certa. Eu não sou uma boa pessoa, sou mimado, egoísta e acostumado a conseguir o que quero. Mas quando estou com você, quero ser melhor. Você me faz querer ser melhor. Não, ela sussurrou. Por favor, não diga coisas assim. Por que não? Por causa de Antônio? Porque ele te machucou? Porque eu não posso passar por isso de novo? Ela chorou. Eu não posso confiar em alguém só para descobrir que tudo foi um jogo, toda uma mentira. As palavras cortaram Nicholas como uma faca. Porque era exatamente isso. Um jogo, uma mentira. Mas seus sentimentos não eram mais uma mentira. Sofia. Ele deu um passo mais perto, pegando suas mãos nas suas. Elas estavam frias da chuva. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa em quem você deveria confiar. Mas eu juro para você, meus sentimentos são reais. Ela olhou para ele, a chuva escorrendo pelo rosto. Como posso acreditar em você? Deixe-me provar, disse ele, desesperadamente. Me dê uma chance de mostrar que não sou como Antônio, que eu posso ser digno da sua confiança. Sofia tirou as mãos. Eu preciso de tempo para pensar. Tome todo o tempo que precisar. Ela balançou a cabeça.
Não, eu preciso de tempo longe de você. Deste emprego, de tudo. Você está pedindo demissão? Estou tirando uma licença, a partir de amanhã. Ela cruzou os braços, tremendo na chuva. Eu não consigo pensar direito quando estou perto de você. Eu preciso descobrir o que eu quero. Nicholas queria argumentar, implorar para ela ficar, mas ele sabia que não tinha direito. Ele havia invadido sua privacidade, revivido memórias dolorosas e, pior de tudo, ainda estava escondendo a verdade sobre a aposta. Eu entendo, disse ele calmamente. Tome todo o tempo que precisar. Seu emprego estará esperando. Sofia assentiu e foi embora, desaparecendo na noite chuvosa. Nicholas ficou ali encharcado, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando. Seu celular vibrou novamente em seu bolso. Sem olhar, ele sabia que era Richard ou James, contando os dias até o prazo da aposta. Mas nada disso importava mais. Ele havia se apaixonado por Sofia Ramírez, e ao fazer isso, provavelmente a havia perdido para sempre. Os próximos dias foram os mais longos da vida de Nicholas. A casa parecia vazia sem Sofia, embora ela sempre tivesse sido quieta e discreta. Ele se viu vagando pelos cômodos que ela costumava limpar, tocando nas coisas que ela havia tocado, lembrando-se de seu suave cantarolar e de sua presença gentil. Seu celular não parava de tocar. Richard e James estavam ficando impacientes, mas ele ignorou as ligações. Ele tinha 5 dias restantes até o prazo da aposta, e ele não tinha ideia do que fazer. No terceiro dia da ausência de Sofia, Maria, a esposa do jardineiro, foi até a casa. Ela parecia melhor, sua cor voltando após os tratamentos de quimioterapia. "Onde está Sofia?" ela perguntou a Nicholas. "Ela sempre vem aos meus tratamentos, mas ela não estava lá hoje." "Ela está tirando um tempo", disse Nicholas. Maria o estudou com olhos sábios. "Por sua causa? É tão óbvio assim?" "Eu vejo o jeito que você olha para ela", disse Maria, "e o jeito que ela tenta não olhar para você." Nicholas afundou em uma cadeira. "Eu cometi um erro terrível, Maria. O amor nunca é um erro. É quando começa com uma mentira." As palavras escaparam antes que ele pudesse pará-las. Maria sentou-se em frente a ele. "Conte-me." Talvez fosse porque ele estava tão sozinho, ou porque ele desesperadamente precisava de alguém para conversar. Mas Nicholas se viu contando tudo a Maria, sobre a aposta, sobre se apaixonar por Sofia, sobre seu medo de perdê-la. Quando ele terminou, Maria ficou quieta por um longo tempo. Finalmente ela disse: "Você sabe o que aconteceu com ela com Antônio Martinez?" "Sim." "Ela o amava muito", disse Maria. "Eles ficaram noivos por 2 anos. Mas quando ela descobriu que ele estava roubando de seus investidores, incluindo muitas famílias pobres, que haviam confiado nele com suas economias de vida, ela não conseguiu ficar quieta. Ela escolheu fazer a coisa certa, mesmo que isso quebrasse seu coração." "E agora eu vou quebrar de novo", disse Nicholas miseravelmente. "Não necessariamente." Maria inclinou-se para a frente. "Você ainda tem uma escolha. Você pode contar a verdade para ela. Ela vai me odiar. Talvez. Ou talvez ela veja que você escolheu ser honesto, assim como ela fez com Antônio, que você escolheu